Você já ouviu falar dos serafins? Eles são entidades celestiais retratadas como guardiões do trono de Deus, com 2 ou até mesmo 3 pares de asas. Conhecidos como ardentes, são mencionados no Antigo Testamento como seres com 6 asas que louvam a Deus em um evento conhecido como Triságio, ou 3 vezes santo na Igreja Ortodoxa grega. Mas você sabia que os serafins são considerados as criaturas celestiais mais importantes na hierarquia dos anjos na angelologia cristã? Assista a este vídeo até o final para saber tudo sobre os serafins. Mas antes, deixe seu like e se inscreva, ativando as notificações para receber ainda mais conteúdos como este. Você sabia que o profeta Isaías teve uma das visões mais incríveis registradas na Bíblia? Tudo aconteceu no capítulo 6 do livro de Isaías, logo após a morte do rei Josias. Isaías teve uma visão poderosa e impressionante na qual viu Deus, sentado em um trono rodeado por criaturas angelicais com 6 asas. Esses seres celestiais são conhecidos como serafins, também chamados de ardentes ou flamejantes. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Quando o profeta Isaías teve essa poderosa visão, não só viu Deus sentado em um trono rodeado por criaturas angelicais de 6 asas, mas também descreveu algo curioso: as asas cobrindo seus rostos e pés. Mas por que eles fariam isso? Algumas teorias sugerem que os serafins cobriram o rosto para proteger Isaías da intensa luz radiante que emitiam, enquanto outros acreditam que era um sinal de respeito e humildade diante de Deus. Mas quem são esses serafins? A palavra serafim tem origem hebraica e significa arder, e é exatamente isso que eles são. Seres celestiais que emanam uma luz feroz, semelhante ao fogo, que pode ser insuportável para qualquer ser humano. É por isso que Isaías pode ter ficado cego, e os serafins podem ter coberto seus rostos. Mas o mistério não termina aí. Embora Isaías reconheça que os serafins têm rostos, não está claro se ele pode ver seus traços ou se apenas presume que eles têm aparência humana, assim como as asas e os pés, com base no restante de sua aparência. Além disso, há um aspecto intrigante sobre como os serafins cobrem seus pés. Isso pode ser por respeito a Deus, a quem constantemente cercam para não mostrar nenhuma sujeira ou impureza em sua presença. Outra razão poderia ser a humildade dos serafins perante Deus, demonstrada pelo uso de 2 asas para cobrir seus rostos, pois se consideram indignos de sequer olhar para ele. Isso diz muito sobre a humildade de Isaías e da humanidade em geral. Enquanto nós, simples mortais, provavelmente estaríamos olhando boquiabertos ao redor. Apesar de Isaías ter se redimido rapidamente depois, também poderia ser um ato de precaução para que não vissem o rosto de Deus e não pudessem compreendê-lo ou mesmo serem feridos por ousarem olhar para ele, algo que Isaías começou a temer depois de ter tido a visão. Os serafins estão constantemente rodeando a Deus, proclamando repetidamente sua santidade e glória. É como se estivessem dizendo que ele é o mais elevado de todos, é sagrado e merece todo o nosso respeito e adoração. Eles deixam claro que Deus é a maior entidade de todas e que é o único que merece toda a consideração. A declaração de que ele é santo é como um selo de grandeza, uma prova de que Deus é a personificação da excelência, algo que os crentes devem lembrar constantemente como exemplo a seguir, uma celebração que nunca deve ser esquecida. Afinal, se até os serafins estão constantemente honrando a santidade de Deus, os humanos também devem se esforçar para fazer o mesmo. Os versículos que lemos de Isaías é verdadeiramente intrigante, especialmente a declaração do serafim, repetindo a palavra santo 3 vezes seguidas, conhecida como Triságio na antiga cultura judaica.
O número 3 representava a realização e, portanto, qualquer coisa que viesse entre era considerada um bom presságio. Neste caso, o uso de santo 3 vezes não apenas reafirma a santidade de Deus, mas também sua totalidade, que os crentes veem como evidente no passado, presente e futuro. Tem mais. O uso de santo 3 vezes também sugere a presença de Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, mostrando que a repetição da palavra pelos serafins não é mera coincidência, mas sim significativa e usada para exaltar a grandeza de Deus. Realmente é algo maravilhoso e inspirador para contemplar. Isaías relata algo verdadeiramente impressionante. O som das vozes dos serafins é tão poderoso que faz tremer as portas do templo e enche o ambiente de fumaça. Mas não se engane, isso não é apenas um sinal de poder, já que os fundamentos do edifício tremem com o simples som de suas vozes. Na verdade, isso simboliza algo ainda maior, a presença divina de Deus. Em tempos antigos, terremotos e tremores eram associados à presença divina e poderiam ser equiparados à chegada de um Deus. E agora, com essa descrição de Isaías, fica claro que o poder e a glória de Deus eram tão intensos que até os serafins que o cercavam eram capazes de evocar tremores com suas poderosas vozes. Isso é realmente fascinante. O relato de Isaías continua emocionante. De repente, ele percebe que não está preparado para esse encontro divino. Ao contrário dos serafins, Isaías não cobriu seu rosto nem seus pés e não demonstrou a humildade que Deus esperava. Esse momento de reconhecimento é tão intenso que pode até doer. Entrando em pânico, Isaías nos diz: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos." Então, um dos serafins voou em direção a Isaías com uma brasa incandescente na mão, que havia tirado do altar com umas tenazes. Com ela tocou minha boca e disse: "Isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado." Isaías 6, 5-7. Isaías se encontra em uma situação difícil, temendo o pior. Ele se reconhece como impuro e pecador, proveniente de uma linhagem de pecadores impuros. No entanto, agora ele viu Deus cara a cara, algo que se considerava indigno de fazer. No entanto, talvez seja precisamente por essa percepção instantânea e seu subsequente arrependimento que os serafins se comovem por ele e rapidamente o absolvem de seus pecados. Eles compreendem que sua tristeza é genuína e que, com sua reação, provavelmente teria sido mais humilde se estivesse melhor preparado para esse encontro. Imagine que um dos serafins, com suas asas radiantes, voou em direção a Isaías e tocou seus lábios com uma brasa incandescente. Essa chama purificadora removeu seus pecados e culpa, deixando Isaías renovado e purificado pelo fogo divino dos serafins, que são adoradores ardentes de Deus. É incrível pensar que os serafins não apenas adoram a Deus, mas também podem ajudar a remover os pecados daqueles que se arrependem sinceramente. Com seus pecados removidos, Isaías se sentiu pronto para se comunicar diretamente com Deus e se ofereceu para cumprir suas ordens. Você sabia que o relato de Isaías não é a única fonte confiável que menciona os serafins na Bíblia? Eles também aparecem em outros apócrifos, como no livro de Enoque, onde são mencionados ao lado dos querubins, coexistindo ao redor do trono de Deus, também conhecido como Ofanim, a roda de Deus. Ambas as entidades são descritas como relacionadas ao Sol ou como elementos do próprio Sol, o que faz todo o sentido, já que os serafins, também conhecidos como os ardentes, são vistos na teologia cristã como os guardiões do trono de Deus. Da mesma forma que no relato de Isaías, eles também cantam continuamente as palavras Santo, Santo, Santo. É fascinante pensar nessas criaturas celestiais que emanam tanta luminosidade e adoram a Deus com tanto fervor, brilhando tanto que não podemos conceber sua aparência, pelo menos não sem nos cegarmos.
Ou talvez eles produzam calor de alta intensidade, que apenas Deus pode suportar ao estar perto deles. O que sabemos é que eles estão associados ao calor e ao fogo, que simbolizam sua relação com Deus. O movimento constante e ascendente do fogo é comparado ao voo dos serafins, que voam sobre Deus enquanto o louvam ininterruptamente. Além disso, os serafins são como fogo em outro sentido. Assim como o fogo consome o que toca e o destrói, os serafins são capazes de destruir o pecado das pessoas, assim como fizeram com Isaías. Eles também são considerados uma fonte de purificação, assim como o fogo. Suas propriedades divinas são semelhantes às da luz, mas muito mais intensas e poderosas, como se fossem o próprio sol. É simplesmente incrível pensar nessas criaturas celestiais que mantêm a ordem do mundo e emitem tanta luz e calor divinos. O profeta Isaías é honrado em vários rituais judaicos, e os serafins são considerados parte dessa visão divina. Na Cabala, essas criaturas celestiais são vistas se afastando de Deus apenas para se queimarem em seu amor e adoração, e depois retornam ao seu lado. Em outras tradições religiosas, os serafins se confundem com os querubins, conforme descrito na visão de Ezequiel. No entanto, no judaísmo mais conservador, os serafins e os anjos são vistos principalmente como símbolos da força divina e do poder celestial. Quão fascinante e misterioso é o mundo espiritual dessas criaturas celestiais. Em resumo, a visão que o profeta Isaías teve de Deus no trono cercado pelos serafins no livro de Isaías é um trecho maravilhoso e misterioso na Bíblia. A descrição dos serafins cobrindo seus rostos e pés levantou muitas teorias sobre o porquê de eles fazerem isso. No entanto, o que está claro é que eles estão constantemente rodeando a Deus, proclamando sua santidade e glória, e nos lembrando a todos que Ele é o maior entre todos e merece todo o nosso louvor e adoração. A declaração do serafim de santo, 3 vezes seguidas, também reafirma a santidade e totalidade de Deus no passado, presente e futuro. Tudo isso nos lembra da grandeza de Deus e de sua importância em nossas vidas. E assim chegamos ao final de nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like e comenta aqui embaixo o que pensa sobre essas criaturas celestiais conhecidas como serafins. E não se esqueça de se inscrever. Deus te abençoe.